Vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar brevemente. Meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães, moro em Varginha, mas sou mineiro de uma cidadezinha chamada Itanhandu, no sul de Minas, lá perto de Lambari, né? Tendo também como referência São Lourenço, Itajubá. Esse trabalho, presença indígena em Virgínia, a cidade de Virgínia também fica no sul de Minas, vizinho de Itanhandu, é uma cidade vizinha de Itanhandu. E a ideia desse trabalho surgiu há cerca de 1 ano e meio, quando eu participei do curso de Cultura e História dos Povos Indígenas, que foi um curso daqui da universidade, coordenado pela professora Leônia, né? E já há vários anos eu venho pesquisando por conta própria a história de Virgínia, mas quando eu fiz o curso me intrigou um pouco a questão de presença indígena, porque a gente ia pesquisando a história da cidade, tal, escutando uma história aqui, outra ali, que antigamente tinha índio, eu não sei o que, tinha índio, aí vendo nomes indígenas de bairros e rios em Virgínia, eu falo, gente, mas cadê os índios, né? Eu nunca vi nenhum índio aqui, por que tem todas essas referências, histórias? Comecei a pesquisar. E uma primeira dificuldade que eu tive foi com relação à documentação escrita, porque sobre os indígenas mesmo na região de Virgínia, até agora eu não achei quase nada por escrito. Tanto é que eu tive que diversificar um pouco a metodologia de pesquisa, fazendo uma pesquisa documental tanto em Virgínia quanto pesquisando documentalmente o contexto indígena no sul de Minas, em especial a bacia do Rio Verde, e lançando mão também da história oral. Inclusive, depois falaram bastante aqui de história oral para você, eu segui uma metodologia proposta por Paul Thompson, né? Ele dá 12 regras, vamos dizer assim, para a pesquisa em história oral, e aí eu segui essa linha. E uma outra dificuldade também, a própria que eu encontrei, foi a história oficial da cidade. Há como se fosse uma cartilha produzida pela Prefeitura de Virgínia na década de 1920 e que até hoje é seguida nas escolas do município como forma de ensinar a história de Virgínia para os alunos. E muitas vezes é uma cartilha um tanto quanto romanceada, né? Começa, passou por aqui, em meados do século XIX, o padre Custódio de Oliveira Monterraso, e se encantou pela vista do lugar, e sentiu o desejo de construir uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, e 2 fazendeiros da região atenderam a esse pedido, e por conta da devoção do povo à Virgem Maria e mais a questão das matas virgens, então aí a região ganhou o nome de Virgínia. Tá, aí lá fui eu tentar ir além disso, né? Porque a história de Virgínia ela é contada a partir daí. Eu falei, não, mas peraí, e antes? Né? E mesmo depois da fundação de Virgínia, onde estão os indígenas nessa parte, né, da história? Com relação à contextualização dos indígenas na bacia do Rio Verde, só para entender possíveis características dos indígenas que viviam em Virgínia, eu fui pesquisar aquilo que tem como objetos e documentação no Museu Regional do Sul de Minas, em Campanha, no Museu Municipal de Varginha e no Centro de Estudos Monsenhor Lefort, em Campanha também. Então, aquilo que eu encontrei diz que era muito comum na região de Virgínia e arredores ter indígenas, principalmente dos povos Puri, Coroado, Cataguá, Coropó e entre outros, mas esses 4 os principais. E que normalmente, pegando
pegando pela classificação de tradições rupestres e tradições ceramistas feita pelo André Proulx, no caso ali a região de Virgínia, os índios daquela região se encaixariam na tradição rupestre São Francisco, né, que na verdade tem como expoente maior os vestígios indígenas na cidade de Andrelândia, né, no município de Andrelândia, e essa tradição rupestre São Francisco é caracterizada, né, pela representação de animais e figuras geométricas, tanto monocromáticos como policromáticos, usando em especial vermelho e branco, e a tradição ceramista Tupi-Guarani, que vai ter como principais características os utensílios para uso doméstico pessoal, utensílios para sepultamento dos mortos e cerâmicas pintadas em vermelho e branco. Inclusive, bem recentemente eu tive uma informação que não deu tempo de eu confirmar ainda, né? Hoje eu estou apresentando aqui os primeiros resultados, mas eu ainda vou confirmar a informação de que uma parte dos objetos indígenas que estão no Museu Regional do Sul de Minas em Campanha foi encontrada em Virgínia. Quem me falou isso foi um professor lá de Virgínia que ele diz que até ele ajudou a orientar na questão de levar esses objetos para a campanha a fim de que não se perdessem. Porque é muito comum lá em Virgínia, isso aí na pesquisa que eu fui fazendo, era muito comum, às vezes tem um objeto, alguma coisa que a pessoa guarda em casa e às vezes não dá o devido valor, guarda ali, às vezes num lugar que vai acabar apodrecendo, vai acabar se perdendo de alguma forma. Indo mais restrito, né, a Virgínia, como eu disse, a história ela é contada, a história da cidade é contada nas escolas da cidade a partir da sua fundação pelo padre Custódio de Oliveira Monterraso e pelos fazendeiros Francisco Ribeiro Pires e o capitão Diogo Labate Uchoas. E só que nessa época, já meados do século XIX, havia pequenos aldeamentos indígenas ali na região. Aí eu tive que recorrer à história oral, né, para poder ter maiores informações, e fui seguindo a linha orientada por Paul Thompson. Eu fui entrevistar um senhor de 95 anos que vive num bairro rural do município de Virgínia, inclusive ele é neto de indígenas, né? Então aí eu fui de indígena casado com português. Então aí eu fui pesquisar com ele, tal, que ele teve convivência com indígenas na infância e na adolescência, e inclusive uma das lideranças indígenas acabou dando nome ao bairro rural aonde eu fui fazer essa entrevista. O bairro se chama Marques e, apesar do sobrenome ser de origem europeia, o nome do bairro Marques era por causa de um indígena chamado José Marques, que vivia ali na região no começo do século XX. E eu achei bastante interessante a fala deste meu entrevistado. O nome dele é Domingos Pereira, porque ele contou que na época de infância e adolescência dele, portanto década de 1920, 1930, ainda havia alguns indígenas que recebiam outras pessoas com flechadas, né? Porque eles não queriam contato nenhum com brancos. Então eles ficavam escondidos na mata e recebiam. E quem chegasse, que era considerado estranho ou uma ameaça, eles atiravam flechas para mostrar que eles não queriam contato. Mas outros, pelo contrário, já se misturavam, né? No sentido de estavam recebendo, a região estava recebendo moradores brancos. Então começou a ter casamentos entre indígenas e portugueses que chegavam ali, ou brasileiros de outras regiões
né, que chegavam ali, começou a ter esse movimento de miscigenação. E o meu entrevistado, ele usava muito a palavra bugre para se referir aos indígenas. E eu achei interessante porque a palavra bugre, ela vem do latim búlgaros, que era uma forma de se referir ao povo búlgaro da Europa Oriental. E como os búlgaros não são católicos romanos, então a palavra no latim búlgaros virou sinônimo de herege, pagão, né? E aí os portugueses trouxeram a palavra bugre para cá para se referir aos indígenas como pagãos, hereges. E o meu entrevistado usava muito, toda vez que ele se referia aos indígenas do bairro em que ele vive, ele fala, os bugres aqui, porque os bugres eram assim e tal, né? Mas há outros relatos também, inclusive entrevistando outros moradores da zona rural de Virgínia, né? Eu soube, por exemplo, que era comum até 50 anos, até 60 anos atrás, ainda era comum pegar índio no laço, até 60 anos atrás, imagina, né? Era comum pegar índio no laço, ou então usar armadilhas para pegar índio, como por exemplo, como havia alguns indígenas que viviam num determinado bairro rural e que passavam muita fome, passavam muita necessidade, então os moradores de outros bairros colocavam alimentos ali em locais estratégicos. Quando vinha algum índio pegar o alimento, esse índio era pego também. E aí ele era obrigado a aprender o português, era obrigado a se casar com algum branco dali. E isso, até particularmente eu fiquei absurdado, porque quem me contou diz que isso era costume até 60, 70 anos atrás. E um registro escrito que eu achei, né, nesse processo de pesquisa foi um registro de batismo de 1861, onde informa, né, que foi batizada uma menina chamada Olímpia e o padre especifica que ela era parda. E aquilo ali me entregou, claro, mesmo havendo a possibilidade dessa palavra talvez não se referir aos indígenas, mas aí pesquisando, né, eu fui ver que no século XIX a palavra pardo tanto podia se referir ao mestiço, ou ao mulato, ou propriamente aos indígenas. Mas mesmo assim, mesmo se referindo a mestiços, ainda o uso da palavra pardo nesse registro de batismo denuncia já um processo de miscigenação envolvendo os indígenas. Ali da região. Já encaminhando por fim, né, ainda hoje existem alguns moradores em Virgínia que têm traços indígenas e costumes, algumas palavras, alguns nomes de lugares ali em Virgínia que ainda preservaram essa herança indígena do passado virginense. Então já não dá para se dizer que o elemento indígena foi extinto na região. Por exemplo, o principal rio que corta o município, ele se chama Caetê, que inclusive esse nome já aparece em um registro de doação de terras de 1710, onde um português chamado João de Toledo e Pisa Castelhanos, ele recebe uma doação de terras ali na região de hoje é Virgínia, e o documento de 1710 já refere-se ao lugar com o nome Carateica, que em tupi significa Mata Virgem. Também há um bairro em Virgínia que se chama Muquem. Muquem em tupi significa carne preparada sobre uma grelha, e havia um bairro que hoje em dia lá em Virgínia se chama Serra Verde, mas que antigamente, até 1962 se chamava Jacu, que é o nome de uma espécie de ave, né, um pássaro muito comum ali na região.
Também podemos perceber traços da presença indígena ali no modo de falar das pessoas, né? Aquilo que na língua portuguesa se estuda com o nome de dialeto caipira, né? Que é muito comum aqui em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, e que se vê muito forte em Virgínia, além de costumes dos pequenos agricultores que ainda fazem queimadas para poder depois iniciar uma plantação. Eles arrancam o mato através de capina, né? Então são pequenas sobrevivências aí de modos indígenas na cultura virginense. Como eu já disse, são primeiros resultados ainda. Tem vários pontos que eu ainda preciso pesquisar melhor, né? Mas hoje trago para vocês aquilo que eu tenho até agora dessa parte, que é importante porque é uma necessidade se resgatar na questão de história indígena, né, o passado e presente também, claro, a memória de pequenas localidades, né, no caso Virgínia é uma localidade que ninguém estuda, então é importante para a valorização da história indígena resgatar esses fenômenos que acontecem em pequenas localidades do interior brasileiro. É isso. Pode continuar? Pode. Eu acho que vai vencer o tempo aí também. Obrigado, Gustavo. Então,